Ok. Vou já compartilhar minha tela, que a gente já inicia. Pois bem, pessoal, na última aula, a gente finalizou todo esse passo a passo aqui para dimensionar essas polias e correias, correto? Né? Entendemos como que faz para consultar esses gráficos aqui, esses diagramas, tanto num perfil como no outro de correia, né? Entendemos como que a gente faz para dimensionar as correias, as polias, essa questão da relação de transmissão também, que nós já tínhamos visto antes. Como especificar, né, essas correias, e finalmente a gente percebeu aqui, né, a determinação do número de correias, encontrando essa potência por correia, né, e finalmente pegando essa potência por correia e dividindo esse valor baseado naquela potência projetada que nós havíamos calculado de cara, né? O primeiro item que nós calculamos era aquela potência projetada. O que é a potência projetada? É a potência do motor vezes um coeficiente que correlaciona as condições de trabalho. Tá? A gente viu aquela tabelinha, a gente vai ver daqui a pouco também. Então, beleza, se eu tenho a potência projetada e eu tenho a potência por correia, eu divido um pelo outro e eu vou encontrar o número de correias necessárias para me transmitir toda aquela potência que eu preciso para a minha máquina, do motor para a máquina. Bom? O que eu queria mostrar para vocês com um pouco mais de calma aqui agora, né, isso que eu mostrei naquela aula inicial, eu vou mostrar aqui com um pouco mais de calma, que é esse software aqui. Como que ele funciona? Ele é como se fosse um catálogo digital desse fabricante aqui, da Universal Limitada. Tá? Outros fabricantes vão ter outros sistemas de dimensionamento. Alguns eles disponibilizam para o público em geral, outros eles não disponibilizam, ficam pela questão dos próprios vendedores deles. Alguém quer fazer um comentário? Tem um microfone aberto ainda, não? Vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês? É um pouco mais de calma para mostrar que isso aqui pode ser uma ferramenta preliminar para a gente ter uma ideia do que a gente vai precisar nessa questão de polias e correias. Tá? Novamente, isso aqui é uma ferramenta de apoio. Eu sugiro vocês, quando estiver trabalhando, pode até usar isso aqui para ter uma ideia inicial. Mas depois, tiver uma folguinha, vai lá e calcula isso daqui na mão. Né? Vocês têm o material, vocês têm o passo a passo para fazer, vocês têm catálogo, vocês têm essas tabelas prontinhas no PDF que eu disponibilizei, está completo lá. Então, verifica, porque às vezes isso daqui pode estar fora. Tá? Depois você compra um negócio, tem que fazer ajuste depois, né? Então não é bacana. Então, isso aqui é uma ferramenta de apoio, né? Mas verifica depois o cálculo ali para ver se está certinho. Bom? A informação que ela te entregar vai e volta no cálculo manual para ver se ela está validada. Esse programinha está aqui. Eu vou passar isso aqui para vocês depois. Hoje eu já coloco na pasta de vocês. Né? E a tela inicial dele é isso aqui mesmo. Muito simples. Tá? Como que a gente vai trabalhar com isso daqui? Bom, eu vou começar meu dimensionamento aqui, ó. Iniciar um novo dimensionamento. Todo mundo está vendo minha tela aí, não tá? Alô? Sim. Beleza, então. Ó, nessa bandeirinha aqui, vai me aparecer algumas informações que ele vai pedir. A primeira, norma construtiva da correia. Eu vou querer aquele tipo A, B, C, D e E, ou aquele outro 3V, 5V, 8V, né, desse perfil estreito aqui. E ainda tem aqui também, que esse fornecedor entrega, essas correias de alto rendimento ainda, de perfil estreito, né, além desses aqui. No nosso caso, a gente vai fazer o exercício aqui, né, igual esse aqui. Bom, no perfil A, B, C, D e E. Por enquanto, eu não sei qual que é, não. Só sei que está nesse perfil aqui. Beleza? Ok. Dei um ok. Aí ele vai me pedir informações do meu equipamento acionador. É o motor que vai estar trabalhando essa correia. Né? Vai ser o equipamento que vai gerar essa potência para me transmitir pela correia. Se for motor elétrico, eu coloco aqui. Se for um acionador genérico, eu coloco aqui. Né? Aí eu só vou ter que inserir essas informações manualmente. Se é um motor elétrico, normalmente eu vou entrar aqui e vou inserir qual que é a minha potência em HP, que é quase igual ao CV, só muda alguns valores lá no final,
né? Então, pode considerar que HP é igual a CV. Vamos dizer que esse aqui, no nosso exemplo, é 10 CV, 10 HP. Tá? Aqui ele vai perguntar, é de 2 ou de 4 polos? Tá? Por que isso aqui? Porque baseado na frequência, se é em 50 ou 60 Hz, e no número de polos do motor, eu já vou ter a rotação nominal daquele rotor. Bom, no nosso caso aqui... Senhor, isso aí a gente lembra bem. Estão lembrados, né? Vocês estão careca de saber. Né? Tem a continha lá para fazer que entrega a rotação baseado no número de polos e na frequência. Estou ensinando o padre a rezar. Aqui, ó. Então, beleza. Vamos dizer aqui que se for dois polos, é 3.500, né? 60 Hz, que é o nosso padrão aqui. Se for 4 polos, 1.765. 1.750. Né? Vamos dizer assim, a rotação nominal que a gente encontra nas tabelas é 1.750. 1.765. Tá? Ok. Inserir as informações, dou um ok. Aí vocês lembram, naquela tabela lá no início, que eu tinha que especificar o meu fator de serviço, né, baseado no tipo de equipamento? Bom, é aqui que eu vou inserir. Ó. Qual que é a minha aplicação? Eu tenho esse tipo de indústria aqui. Né? Se eu não sei, eu coloco aqui, ó, geral. Porque aí todas as opções de equipamentos vão aparecer aqui. Se eu coloco aqui uma específica, por exemplo, de cimento, aqui as minhas opções ficam restritas. Então, coloca aqui no geral, vai ficar legal. Aí você tem todas as opções, aí você procura qual que é o seu equipamento que você vai mexer. É um compressor centrífugo. Tá aí, compressor centrífugo. Aí ele vai te perguntar qual que é a rotação que o seu compressor vai ter que trabalhar. Ele vai trabalhar 800 RPM. Eu coloco 800. Tá? Ok. Olha as condições de trabalho. Né? Eu especifiquei o motor, eu especifiquei o equipamento, e agora eu tenho que especificar as condições de trabalho. Bom, ele vai trabalhar de 8 horas por dia, então é de 6 a 16 horas por dia. O ambiente tem poeira? Não. Tem umidade? Também não. Tem presença de óleos ou graxas? Também não. Se tiver, a gente vai e preenche aqui esses campos aqui também. Tá? Polia de tensionamento. Algumas montagens pode ter uma polia que vai fazer o tensionamento dessas correias. Uma terceira polia tensora ali. No nosso caso, não tem. É sem polia tensora. E dou um ok. De cara, ele já calculou aqui para mim. Ele vai falar, ó, perfil é o perfil A. Aqui a largura do perfil, né? A largura e a altura daquela correia. O tamanho indicado aqui é o A90 que ele está me falando. Da família A, o mínimo que eu tenho é o A15 e o máximo A180. Vamos ver se bate aqui com o que a gente viu? Deixa eu ver naquela tabela. Aqui, nessa tabela aqui, a tabela aqui está meio cortada também, né? Aqui ela já começa com A26 e vai até A112. Né? Esse fabricante, então, ele fabrica do A15 ao A180. Comprimento primitivo, eu vou mostrar para vocês o que é aqui rapidinho, tá? Aí ele já me entrega alguns itens aqui que ele calculou. Velocidade linear da correia em metros por minuto. A força de transmissão, 68,57 kgfm. Né? Capacidade efetiva por correia. Potência de projeto. Fator de serviço, que baseado naquele negócio que eu encontrei lá. Correias necessárias, 3. Né? Aqui, ó. Potência de projeto é 11. Capacidade efetiva por correia, 4. 4 vezes 3, 12. Né? Ou seja, está acima da potência de projeto, então está bacana. Né? Correia selecionada está ok. Então, a correia A90 para essas condições aqui, beleza. Aí ele vai me entregar dados aqui também da polia acionadora. O diâmetro dessa polia que ele calculou tem que ser de 120 milímetros. O mínimo que ela poderia ter para trabalhar nessas condições seria 76. Aí ele me entrega a potência de transmissão 10 HP, a rotação dessa polia acionadora, né, que é a mesma rotação do motor, o torque 4,1 kgfm, e a relação de velocidades 1 para 2,21. Já calculou. Se eu quiser aceitar isso aqui, ó, ela está ok. Tá? Aí aqui, ó, vem a polia movida, a polia que está lá naquele compressor. Ele vai me entregar aqui o diâmetro dela,
o diâmetro mínimo, a rotação, que ela vai trabalhar, que eu coloquei a 800, vai transmitir 10 HP, que é a potência daquele motor, o torque máximo, a distância entre centros, está aqui. Para as polias selecionadas, é recomendável uma distância entre centros menor, se possível. É até por isso que é necessário voltar lá e calcular manualmente algumas coisas. Por exemplo, você vai calcular aqui essa distância entre centros real, né, para ver se esse pré-dimensionamento que ele fez aqui tá bacana para você. Tá? Ah, Jonathan, beleza. Tá aqui esses dados. E agora, tem como eu imprimir um relatório, alguma coisa assim? Ó? Tem. Aqui, ó. Eu iniciei o dimensionamento aqui. Essa informação que vocês estão vendo aqui está nesse botãozinho aqui. Se eu clicar aqui, ó, desenho das polias, eu vou ter aqui, ó, o cara já me falou lá que seriam 3 polias, né? Aqui, ó, 3 correias, ó, 3 correias. Aí, se eu clico aqui na polia acionadora, tá aqui, ó, ele já me entrega uma polia com 3 rasgos para colocar as 3 correias. Aí, baseado naquelas dimensões que ele apresentou, ó, correia V, perfil A, né, 3 correias, polia acionadora, que eu estou selecionando aqui. Todas as dimensões estão aqui. Quando ele fala lá diâmetro primitivo, ele está se referindo a essa dimensão aqui. Tá? Por quê? Porque a correia ela vai ficar posicionada aqui até esse limite aqui. Daqui para cima vai ter uma folguinha aqui até para ela ficar totalmente posicionada aqui. Bom? Então, o diâmetro primitivo não é nem o diâmetro externo da polia, nem esse diâmetro do fundo do canal. Bom? É um diâmetro aqui específico que a gente tem que olhar no desenho aqui. Aí me mostra aqui o ângulo de abertura, né? Todas as medidas da polia estão aqui. Bom, tanto da polia acionadora como da polia movida. Já muda aqui, ó. Vocês podem ver que aqui embaixo vai mudar. Ok? Se você clicar aqui, ó, desenho da furação, ele vai trazer. O que ele vai mostrar aqui? Ó? Ele vai mostrar os furos que você tem que fazer naquela polia, né, para lançar o eixo aqui. Só que ele mostra aqui uma informação. Esse software não faz o dimensionamento mecânico do eixo e da chaveta de união. Tá? O que ele vai trazer aqui? Ele traz as dimensões do furo da polia. O dimensionamento do eixo, que vai variar de acordo com o metal, né, isso é só conta depois. Bom, aí depois, se você calculou e deu diferente desse furo aqui, aí você vai e redimensiona esse furo aqui para ficar legal. Então, entretanto, permite que se selecione o furo da polia, de acordo com o diâmetro do eixo do equipamento acionador ou movido, e apresenta o perfil da chaveta definido pela norma, com as respectivas dimensões do rasgo. Bom, então assim, ele já me traz também o dimensionamento da chaveta, que é muito interessante também, porque essa chaveta ela precisa ser dimensionada. Vai? Ah, Jonathan, vou voltar no dimensionamento aqui. Eu não quero usar essa polia acionadora, essa polia acionadora nesse diâmetro, porque eu já tenho uma ali que é um pouco maior, eu quero usar ela. Posso? Pode. Só que aí você vai ter que vir aqui, ó, e ajustar manualmente. Vamos dizer que a sua polia acionadora lá, ela tem 200. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui em 200. 203, 200. Finge que está 200 aqui. Aqui, ó, beleza. Se a sua polia acionadora é 200, ele automaticamente ele vai recalcular tudo aqui, ó. Vocês lembram que tinha 3 correias? Né? Se eu aumento a polia acionadora, ela não precisa das 3 mais, é só 2 agora. Tá? E, obviamente, ele redimensiona todos os outros diâmetros aqui também, porque à medida que eu aumento a minha polia acionadora, para mim manter a mesma relação de transmissão para que eu tenha o meu compressor a 800 RPM, obviamente eu vou ter que aumentar essa polia movida também. Funciona assim, ó. Porém, é recomendável um diâmetro menor, se possível. Foi isso que aconteceu. Ele já tinha calculado a correia, a polia bacana, né? E aí eu aumentei. Aí pergunta, ó, tá beleza, mas se você quiser diminuir, é melhor. Vamos encontrar aqui, então, um ponto de equilíbrio para ficar bacana para os 3 aqui. A gente vai voltando. Aqui, ó.
Para uma polia acionadora de 150 milímetros, fica legal para todo mundo aqui, ó. 2 correias, perfil A90, né? Diâmetro da polia movida 330. Tá legal. Ah, beleza. Jonathan, é isso mesmo. Eu quero imprimir isso aqui. Você clica aqui, seleciona uma impressora. Deixa eu ver se com PDF aqui vai dar certo. E manda imprimir. Vamos ver se deu certo. Ele já imprime um relatório aqui pra gente, que dá para imprimir e mandar pro mecânico lá. Ô, irmão, faz isso aqui pra gente lá. Ah, dá para fazer também com isso aqui, ó. Eu quero imprimir isso daqui para já fazer um relatório lá. Aí, ó. Tá aí também. Já pode mandar pro torneiro lá que ele vai desenvolver isso aqui, ó. Você pode ir lá na loja lá e comprar uma polia, né, nesses termos aqui, já liga lá, fala, você tem uma polia assim, assim, assado? Pronto. Ok? Com relação a esse programa aqui, alguma dúvida? Esse aí parece ser mais fácil que aquele outro. MD Solid. Parece ser mais fácil que ele. Aquele MD Solid ele é um pouquinho mais complexo mesmo, porque tem muito mais recursos, né? Isso aqui é só para dimensionar polia e correio, então é mais simples mesmo. Aqui, ó, se precisar de um resumo do dimensionamento, vai aparecer aqui, ó. À medida que você vai fuçando aqui no programa, você vai encontrando umas coisinhas a mais. Entendeu? Eu vou colocar esse programa na pasta lá de vocês, né? E depois aí fica como biblioteca. Né, à medida que precisar, eventualmente ali, você fala, opa, tem um programinha ali que dá uma moral, deixa eu dar uma verificada lá. Perfeito? Ok, meus amigos. Então, vamos continuar aqui, então. Já conhecemos o programa, já sabemos dimensionar as correias na mão aqui e as polias também. Ok. Vou só passar isso aqui com vocês. Isso aqui está no PDF que eu disponibilizei. Acredito que já esteja lá. Né? Isso aqui é só um passo a passo de como instalar correias em V. Tá? Obviamente que vocês, na hora lá, já vão saber disso. Que são só alguns bizus aqui para você não fazer nada errado. Né? Coisas simples ali que a gente pode fazer de limpeza, de alinhamento, organização. Tá bom? Ó, use um jogo novo de correias em V do mesmo fabricante. Tá? Rebentou as suas. Né? Correia não é tão caro assim. Né? As outras já estão com problema, você já acha que vai danificar? Troca todas. Né? Já coloca lá um jogo completo lá bacana que vai te dar mais segurança na operação. Retire o óleo e a graxa das polias. Retire a ferrugem e qualquer aspereza. Qualquer sujeira que tiver na polia lá, você vai tirar. A correia, ela trabalha por atrito no metal. Né? Se tiver alguma coisa ali atrapalhando um atrito, uma poeira, vai servir como se fosse um lubrificante sólido ali, que vai impossibilitar aquele atrito. Então, aproveita, tirou as correias velhas, chega lá com uma estopa, tira lá, limpa, né, para que qualquer resíduo já saia dali. Deixa eu aumentar isso aqui que fica melhor para a gente ver. Solte a regulagem até poder colocar as correias nos canais sem forçá-las. Tensione-as até que estejam bem ajustadas. É aquele esquema que eu comentei para vocês uma vez lá da capineira de capim lá da roça, lá do meu avô. Né? Você movimenta ali o motor, né, ou o equipamento de forma a aquelas correias que estão lá ficarem mais frouxas, para que você consiga tirar elas com mais facilidade. Colocou as novas, você tem que intencionar puxar aquele motor ali para dar uma tração bacana naquelas correias para você poder puxar, para elas poderem tracionar e não ficar patinando no leito das polias. Tá bom? O uso de ferramentas na colocação, além de perigoso, danifica as correias internamente. Então não vai ficar fazendo ali uma alavanca para forçar a correia a entrar no rasgo lá da polia, não. Né? Quem nunca? Quem nunca, né? Mas eventualmente que lá vai danificar. Né? Evita ficar fazendo força à toa também. Né?
Obviamente que a gente fala isso quando tem possibilidade de você dar uma afrouxada ali, né? Quando o equipamento é pensado para isso. Às vezes o equipamento lá é travado, né? Você vai ter que ter uma certa dificuldade ali para desafrouxar e tensionar de novo. Mas tem jeito. Mas quem nunca faz isso toda hora? Toda hora. Isso é o que mais acontece. Na oficina mecânica, principalmente. Como você vai arredar até hora com o motor pesado lá, igual tem? É aquele negócio, né, pessoal? Aqui eu tenho que mostrar para vocês o certo, né? O jeitinho aí é de cada um depois. O jeitinho brasileiro, você sabe. Errado é eu chegar aqui e falar assim, ó, que nem assim, você está fazendo cálculo, tem que usar pi. Aí você vai lá, coloca 4 que aguenta. Não, na obra lá, às vezes você faz isso. Né? Mas nesse caso aqui, vamos usar o conceito correto. Tá? Aí você vai verificar se as polias, as polias estão alinhadas nos eixos ali das polias, se as correias estão alinhadas nos eixos das polias. Né? Se tiver alguma deformação, já é uma atividade de manutenção que você tem que dar uma verificada ali. Lembra de tudo que a gente observou naquela questão de mancais, de rolamento, né? Desalinhamento vai forçar os mancais, que vai forçar os eixos, que vai danificar os rolamentos, aquele negócio tudo que a gente conversou. Verifique os rolamentos e a lubrificação, já aproveita e já faz isso, né? Você vai, eventualmente você tem que verificar esses itens. Então você já parou a máquina, já começou meio que desmontar ali aquele conjunto. Vai e verifica o que você tem que verificar ali. Né? Chato vai ser, depois de um mês que você trocou ali, ter que voltar para trocar um rolamento. Aí parar 2 vezes. Deixe espaço suficiente para o funcionamento da transmissão. Né? Não deixa até aquela questão de NR12, né? Você tem que trabalhar de forma que esses componentes rolantes que se movem não vão encostar em ninguém e nem em nenhum outro equipamento lá para danificar. Tá? Funciona a transmissão na velocidade máxima e tensione até que o lado oposto da tração fique ligeiramente arqueado. Aqui, ó, é isso aqui, ó. Nesse caso aqui, o giro está nesse sentido aqui, ó. No sentido anti-horário. Vamos dizer que essa polia aqui é polia motora. O motor está girando assim, ó. Consequentemente, esse lado aqui da correia que está dando tração aqui, correto? Está girando assim. Então, isso aqui vai puxar, dando tração aqui. Quando ele fala aqui, ó, funciona a transmissão na velocidade máxima e tensione até que o lado oposto da tração fique ligeiramente arqueado. O lado oposto seria esse aqui, ó. A gente quer tração aqui em cima, aqui. Obviamente que isso aqui vai dar uma barriguinha aqui. Se tiver muito próximo a distância entre centros aqui, não vai ter isso aqui, não. É isso aqui, ó. Transmissões verticais, transmissões com centro de distância muito curtos e transmissões para cargas e choque devem operar mais tensionadas do que outros tipos. Não use lubrificante nas correias. Bom? No próprio manual, pessoal, no manual das correias lá, ou do próprio equipamento, vai ter essa informação lá. Você precisa deixar essa catenária aqui do lado oposto da tração, ou se deixa junto aqui, né? Essa força aqui ele vai especificar lá no manual, ou do equipamento ou da correia. Deixe as correias funcionarem durante várias horas até adaptarem-se aos canais das polias e tensione-as novamente. Ok? É para dar aquela maciada, né? Beleza. Eu trouxe aqui para vocês 3 vídeos do telecurso. Tá? Um é sobre elementos de máquinas e outros 2 são sobre manutenção, tanto de polias e correias. Eu acho interessante vocês olharem esses vídeos com um pouco mais de calma. Por quê? Todos esses slides aqui para trás que eu mostrei, eu foquei no dimensionamento. Tá? Expliquei para vocês o passo a passo para dimensionar, só que eu não mostrei algumas outras coisas ali, até mesmo sobre elementos de máquina, mas principalmente sobre manutenção. Quando nós não vamos ver polias e correias na matéria de manutenção, e para não ficar aqui um conhecimento meio que capenga, né, só dimensionar beleza, dimensionamos, mas agora não sei da manutenção dela. Eu vou passar esses 3 vídeos na sequência para que vocês assistam, tá bom? Por favor, pessoal, acompanhe, porque tem muitas informações lá. Às vezes, a linguagem do telecurso ela é meio quase que infantil, bem Mobral mesmo,
Mas é interessante, porque a gente está aprendendo, né? A gente está no passo a passo ali, e no começo tem que ser assim mesmo. Até porque se for pesar muito na técnica ali, começar a usar muitas unidades de potência no sistema britânico, não sei o quê, aí que a gente vai se perder mesmo. Bom? Alguém abriu o microfone aí? Ô, Reginaldo, eu acho que é o seu microfone que abriu aí. Quer falar alguma coisa? Reginaldo? Aí, beleza. Parece que tem mais alguém. Tem mais alguém aí, pessoal? O microfone aberto, tá uma chiada aqui. Então, beleza. Vamos continuar. Então, vamos lá. Primeiro vídeo aí. Vamos acompanhando, por favor. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tá um barulho aqui que vai atrapalhar. O mistério da fé parou. Vamos continuar aqui. Ô Silva, tirou o dia para fazer manutenção da máquina? É, com manutenção de equipamento não se brinca não, tio. Olha só o estado dessa correia. Dá uma olhada, olha. Nossa, essa correia mesmo tá pela hora da morte, hein? Mas essa nova ficou bem melhor, hein, Silva? É, com essa nova aqui, a máquina vai funcionar beleza. Ótimo. Na verdade, eu queria tirar até umas dúvidas sobre correias e polias. Bom, se você também quiser acompanhar os diversos usos dessas peças da mecânica, você está ligado no canal certo. Nessa teleaula você vai aprofundar seus conhecimentos sobre dois importantes elementos de transmissão: as polias e as correias. Bom, então preste atenção que a nossa teleaula está apenas começando. Ó, acho que é essa aqui. Obrigado. Qual é o problema com a correia dessa máquina, hein? Não, nada muito sério. Eu estou só fazendo um ajuste para que ela funcione melhor. Aliás, você ficou de me explicar melhor alguns elementos de transmissão, tá lembrado? Então vamos começar logo pelas polias e correias. Polias e correias são elementos de máquinas que transmitem movimento. Ah, então quer dizer que as correias transmitem movimentos de rotação e força. Isso mesmo. As correias transmitem movimento para as polias, que ficam distantes uma da outra. Dá uma olhada aqui. Polias, elas possuem uma face ou coroa onde se enrola a correia. Elas são presas a um cubo de roda através de disco ou braços. E pelo que a gente pode ver aqui, o perfil da coroa da polia varia em função da correia utilizada. As correias mais usadas são as planas e as trapezoidais. Essas aqui têm a sua seção em forma de trapézio. As polias para correias planas podem apresentar dois formatos na sua superfície em contato com a correia. Olha só, essa superfície pode ser plana ou levemente abaulada, quer dizer, curva. A polia com superfície abaulada é sempre movida ou conduzida. Ela é usada para evitar que a correia escape das polias quando em movimento. Silva, quais são os materiais que a gente utiliza para se fazer as correias planas? Bom, as correias planas podem ser feitas de couro de boi, de materiais fibrosos ou sintéticos à base de algodão, pelo de camelo,
viscose, perlon, nylon, ou ainda um combinado, um misto de couro de boi sintético. Certo. E as polias que recebem essas correias planas ou chatas? Bom, elas devem ter braços a partir de 200 milímetros de diâmetro. Bom, e se for menor ou maior que 200 milímetros? Abaixo desse valor, Tito, a coroa é ligada ao cubo por meio de um disco. Mas peraí, Silva, essa polia tem canal. Ela não é usada com correia V, a tal da trapezoidal? Tem toda razão. A correia em V ou trapezoidal é inteiriça e fabricada com seção transversal em forma de trapézio. Ela é feita de borracha revestida de lona e formada no seu interior por cordonéis vulcanizados para as forças. Ananias, eu só não entendi qual é a vantagem de se usar uma correia trapezoidal ao invés da correia plana. Olha, a correia trapezoidal ela praticamente não apresenta deslizamento. Além disso, ela é bem mais silenciosa do que a correia plana. Aí, são dois bons motivos. Mas não são só esses. A correia trapezoidal ela permite o uso de polias bem próximas. Ela não dá choque e não escapa como a correia plana. Mas pelo tempo que você gastou para achar a correia certa para a polia, eu imagino que deve haver uma infinidade de tamanhos de correia. Quase todos os tamanhos, cara. Realmente, existem vários perfis padronizados de correias trapezoidais para máquinas industriais. Só que para as correias trapezoidais, as polias devem ter os canais dimensionados de acordo com o perfil padrão da correia utilizada. Para encontrar as dimensões dos canais das polias, basta a gente consultar a tabela apropriada, como esta aqui. Você sabe como se consulta essa tabela? Claro. Imagine que nós vamos executar uma polia como esta aqui do desenho. Se o diâmetro da polia é de 250 milímetros, então o perfil padrão da correia é o C, e o ângulo do canal é de 34 graus. Agora é só determinar as outras dimensões do canal. T mede 15 milímetros e 25 centésimos de milímetros. S, 25 milímetros e 5 décimos de milímetros. W, 22 milímetros e 5 décimos. Y, 4 milímetros. Z, 3 milímetros. H, 22 milímetros. K, 9 milímetros e 5 décimos. U, 1 milímetro e 5 décimos. E finalmente X mede 8 milímetros e 25 centésimos. Olha, Silva, com a ajuda dessa tabela, fica bem mais fácil encontrar as dimensões dos canais das polias que a gente necessita para cada caso. Fica assim, Tito. E se você usar a polia certa numa determinada correia, aí sim fica garantida a função básica que é a transmissão. Você sabe, né, Tito? Na transmissão por polias e correias, a polia que transmite o movimento e força também é chamada de polia motora ou condutora. Eu sei sim. Inclusive, a polia que recebe o movimento e a força é chamada de polia movida ou polia conduzida. Exatamente. Mas a maneira como a correia é colocada vai determinar o sentido de rotação da polia. Isso é tão fundamental na hora de colocar a correia na polia. Mas eu só tenho uma dúvida. Quanto ao sentido dessa rotação? Isso é fácil de entender. Chamamos de sentido direto de rotação quando a correia fica reta e as polias têm o mesmo sentido de rotação. Então quer dizer que nesta outra máquina encontramos o sentido de rotação inverso, com a correia cruzada e o sentido de rotação das polias sendo invertido. Bom, agora tem uma coisa. Tanto num caso quanto no outro, os eixos das polias estão em paralelo. Nesses casos, sim. Mas existem máquinas em que podemos observar perfeitamente o típico caso de transmissão de rotação entre eixos não paralelos. A transmissão é feita entre eixos perpendiculares entre si. Eu nunca pensei que isso fosse possível. E como faz para as correias ficarem esticadas? Para ajustar as correias nas polias, mantendo a tensão correta, nós usamos o esticador de correia. Ele trabalha junto com as polias de diversas formas, dependendo da função e do tipo da correia. E como é feita a representação dessas diferentes formas de polias? Bom, aí é melhor procurar a dupla que mais entende do traçado, Miguel e Ângela. Na verdade, não é difícil representar as diversas formas que as polias podem ter, dependendo da função e do tipo de correia que elas estarão ligadas. E se você duvida que é fácil fazer esta representação,
Acompanhe com a gente o desenho técnico de cada uma destas polias aqui. Esse aqui é o desenho técnico desta polia de aro plano. Simples, não? Tão simples quanto representar essa polia de aro abaulado. Mas igualmente fácil é fazer o desenho técnico desta polia escalonada de aro plano. Que tal a representação de uma polia escalonada de aro abaulado? Tranquilo, né? Mas não tanto quanto o desenho técnico desta polia com guia. E o que você me diz da representação desta polia em V simples? Quase tanto quanto fazer o desenho técnico desta polia em V múltipla. Agora que a gente já viu o desenho técnico, está na hora de pensar nos materiais de fabricação de polias. De que materiais são feitas as polias? Olha, para a construção dessas polias são usados ferro fundido, aços, ligas leves e materiais sintéticos. De todos esses materiais que você falou, qual é o mais usado? O mais usado mesmo é o ferro fundido. Só que a superfície da polia não deve apresentar porosidade. Caso contrário, a correia vai se desgastar muito rapidamente. Olha, Silva, essa polia ela não tem porosidade. Ela desgasta menos a correia. Essa daí tá ótima. Agora, para o serviço ficar perfeito mesmo, nós temos que conhecer a relação de transmissão. Como assim, relação de transmissão? Então, na transmissão por polias e correias, para determinar os diâmetros das polias e, por extensão, o perfil das correias, é preciso conhecer a relação entre elas. Eu acho que eu entendi. Nós precisamos estabelecer esses diâmetros para poder determinar a relação de transmissão. Mas como é que é representada essa relação de transmissão, Silva? Isso não é difícil de entender, quer ver? Dá uma olhadinha aqui. Nós usamos a letra I para representar a relação de transmissão. Ela é a relação entre o número de voltas das polias, representada pela letra M. Numa unidade de tempo e os seus diâmetros, a velocidade tangencial V é a mesma para as duas polias e é calculada pela fórmula V igual π vezes diâmetro vezes N. Como as duas velocidades são iguais, então V1 igual a V2, o que significa que π vezes D1 vezes N1 é igual a π vezes D2 vezes N2. Ou seja, D1 vezes N1 igual a D2 vezes N2, o que é o mesmo que N1 sobre N2 igual a D2 sobre D1 igual a I. Portanto, I igual a N1 sobre N2 igual a D2 sobre D1, onde D1 é o diâmetro da polia menor. D2 é o diâmetro da polia maior. N1 é o número de voltas por minuto da polia menor e N2 é o número de voltas por minuto, ou seja, RPM da polia maior. Na transmissão por correia plana, a relação de transmissão, ou seja, o I, não deve ser maior do que 6. E na transmissão por correia trapezoidal, este valor não deve ser maior do que 10. Existem também as polias para cabos de aço, para correntes, para correias redondas, polias ou rodas de atrito e polias para correias dentadas. No motor deste carro, a gente encontra um ótimo exemplo de polias e correias dentadas. Olha só este conjunto de polias e correias dentadas. É usado em certos motores de automóvel. É usado principalmente quando é preciso manter o sincronismo entre um eixo e outro. No caso, esta polia, que é movida pela outra, movimenta o eixo que comanda a abertura e o fechamento das válvulas, em sincronia com o movimento dos pistões e as explosões na câmara de combustão. Como você pode ver, não são poucas as aplicações e os tipos de correias e polias. Por isso, nós vamos ficar agora com a revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu mais a fundo as polias e as correias, dois importantes elementos de transmissão de movimentos. Viu que as correias mais usadas são as planas e as trapezoidais. Aprendeu quais são os materiais mais usados na fabricação das correias e das polias. E, por fim, acompanhou o cálculo da relação de transmissão. Já que é comum falar em polias e pensar em correias, acho que a gente já deu uma boa olhada nelas hoje. Mas o assunto correias não termina aqui. Ele é o tema da noça
Bom, pessoal, alguma pergunta com relação a esse vídeo aqui que nós vimos? Algum complemento, algum comentário? Tá, quero só falar uma coisinha para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho. Nesse momento aqui do vídeo, ele trouxe aqui, principalmente essa informação aqui, quer ver? Vamos ouvir de novo. Imagine que nós vamos executar uma polia como esta aqui do desenho. Se o diâmetro da polia é de 250 milímetros, então o perfil padrão da correia é o C. Opa, é isso que eu ia falar para vocês aqui, ó. Uma polia como esta aqui do desenho. Se o diâmetro... Ele fala que é 250, então ele vai utilizar o perfil C. Tá errado, tá? A gente já aprendeu que a gente vai identificar o perfil da correia através daqueles cálculos que nós fizemos. Vai encontrar a potência do motor, multiplica por um fator de serviço, encontra a potência projetada. Com isso e a rotação daquela polia lá, a gente vai naquele gráfico, naquele diagrama que eu mostrei para vocês. Eu até expliquei para o William direitinho como é que se localiza naquele diagrama, e você vai encontrar aí sim o perfil da sua correia. Até porque é o seguinte, ó. O perfil C é de 200 a 350. Perfil C, 200 a 350. O perfil D é de 300 a 450, ou seja, de 300 a 350 está nos dois, é C e D por essa tabela. Ó, vamos dizer que a minha tabela, então, a minha polia é 320. Eu vou usar qual? C ou D? Tá? Você vai usar o que você olhar no cálculo que a gente aprendeu a fazer lá com aquele diagrama. Tá bom? Despreza essa informação que ele mostrou aqui. Agora, essas dimensões aqui, né, eu não vou mandar vocês desprezar de cara, não, porque eu não conferi, mas vocês vão encontrar isso, é padronizado, todas essas dimensões são padronizadas. Provavelmente isso aqui está certo. Mas vai no catálogo de polias lá e correias e verifica as dimensões corretas que tem que ter essa polia, ou usa aquele programinha lá que vai te dar as informações também. Bom? Vamos voltar aqui então, e agora a gente vai assistir 2 vídeos rapidinhos aqui sobre manutenção de polias e correias. Esse primeiro foi os conceitos e apresentar o que é, e agora os 2 vídeos de manutenção. A teleaula número 23. Bons estudos. Eu vou colocar a legenda aqui, que às vezes fica melhor para acompanhar depois. Se ficar ruim, depois eu tiro. Olha a gente aqui outra vez. Depois de ter feito a manutenção dos eixos e na corrente da bicicleta, eu trouxe um outro aparelho aqui, um compressor. É isso mesmo, eu ando muito dedicado à manutenção. E você pode se dedicar também, porque a nossa teleaula já está começando. Na teleaula de hoje, você vai conhecer os tipos de polias, seu funcionamento e sua manutenção. Vai ver também quais são os tipos de correias e como é o trabalho delas. E ainda vai aprender como deve ser feita a manutenção das correias. Eu mesmo costumo fazer a manutenção preventiva das minhas máquinas, as de casa e daqui da oficina. E existem alguns elementos de máquinas que estão em quase todas as máquinas. Na teleaula de hoje, nós vamos ver como é o trabalho e a manutenção de 2 desses elementos de máquinas. Polias e correias são uma dupla dinâmica. Elas servem para transferir força e movimento de um ponto para outro na máquina. São elementos de máquinas que existem em furadeiras, tornos e também nas fresadoras. Dá só uma olhada. Existem polias planas e polias trapezoidais. As trapezoidais são muito usadas em máquinas. Vamos ver como elas trabalham. As polias trapezoidais também são chamadas de polias em V. Esse nome vem dessa forma em V, olha, que elas apresentam. As dimensões das polias em V são normalizadas. Veja a tabela que apresenta os elementos normalizados para o dimensionamento das polias em V. As polias são divididas em grupos de acordo com o diâmetro externo.
Para cada grupo, existe um ângulo certo do canal, as medidas corretas em milímetros e um perfil padrão da correia. Eu e o Caio estamos analisando essa tabela. Assim, quando a gente for fazer a manutenção de alguma máquina, já sabe aonde procurar as medidas e não precisa perguntar para Ananias, né? Falando Ananias, a gente disse que ia passar lá antes de vir para cá, é mesmo? Bom, então vamos dar um pulinho lá e a gente já volta. Oi, Ananias. Oi, Ananias. tudo bem, Caio? Dá uma olhada, que coincidência, Caio. Essa tabela que a gente estava vendo agora há pouco. É mesmo? Bom, então você já deve estar sabendo que a gente sempre consulta essa tabela quando vai construir uma polia. Ou então, quando vai verificar se uma polia está dentro dos padrões. Por que você está consultando agora essa tabela? Bom, é o seguinte, esse compressor aqui está com defeito. E eu preciso verificar se esse defeito não está aqui nessa polia. Que tipo de problema poderia ter essa polia aí, hein? Bom, ela pode estar com problema nas medidas. Vocês querem me ajudar a verificar? Claro, vamos lá. Opa. Aqui na fábrica, os técnicos em manutenção precisam verificar se as medidas das polias estão corretas. Para isso, eles usam paquímetros e tabelas. Pela minha experiência em compressores desse tamanho, o perfil padrão da correia é A. Caio, confere aí na tabela os valores relacionados ao perfil A. Bom, o diâmetro externo da polia tem que estar entre 75 e 120 milímetros. O diâmetro externo, confere. Sim. E agora é o ângulo do canal, certo? Certo, mas se é ângulo eu vou ter que usar o gabarito. Tá bom, o ângulo é 34 graus. 34 graus, confere. Joia. Então vamos fazer o seguinte, vamos verificar as medidas W, Z, Y e H. Assim vocês já aprendem a usar o paquímetro. Tito, começo com você. Vamos lá. Quando o canal se desgasta, a correia se desgasta. E aí a gente precisa trocar a polia. A correia não pode ultrapassar a linha do diâmetro externo da polia e também não pode tocar o fundo do canal. Bom, para verificar as condições das polias, nós temos que ver se as bordas não estão trincadas, amassadas, oxidadas ou porosas. E os canais devem estar sem graxas, óleos ou tinta. Para verificar a dimensão dos canais das polias, a gente tem que ter um gabarito igualzinho àquele que o Ananias tem lá na oficina. O gabarito tem que ter a medida de todos os ângulos dos canais. Olha aqui, um gabarito para polia em V com ângulo de 38 graus. E aqui um ângulo de 34 e de 36. Tudo isso é importante, assim como o alinhamento das polias. Depois dos cuidados com as bordas e o canal, nós temos que alinhar as polias. Então, vamos ficar por dentro? Para fazer o alinhamento das polias, temos que usar uma régua paralela. Esta régua deve tocar toda a superfície lateral de ambas as polias. É assim que elas ficam corretamente alinhadas. Quando as polias não estão corretamente alinhadas, elas estragam as correias e forçam os eixos. Com isso, o desgaste dos mancais, do eixo e da máquina toda tende a aumentar. As correias têm duas funções. Elas transmitem movimento e força, além de manter o vínculo entre as polias. Assim como as polias, elas também podem ser planas ou trapezoidais. As correias trapezoidais também são chamadas de correias em V. Essa correia aqui é feita de borracha. Existem máquinas e equipamentos que utilizam correias feitas de couro, outras de algodão ou couro sintético, de viscose, perlon e nylon. A maioria das máquinas industriais utiliza correias de borracha com revestimento de lona. E essas correias têm em seu interior cordonéis vulcanizados, e é por causa deles que essas correias conseguem suportar os esforços de tração. Vamos ver agora os principais perfis padronizados das correias em V. Como nós já vimos na tabela dos elementos normalizados para dimensionamento das polias em V, existem 5 perfis principais padronizados de correia em V para máquinas industriais. O perfil A e B são para transmissões leves, o C para médias, o D para mais pesadas e o E para transmissões mais pesadas ainda.
E cada correia serve para um tipo de transmissão. Exatamente. E nenhum desses aqui serve para eletrodomésticos. Agora, para eles, a gente tem 3 tipos diferentes de perfis de correias. Mas não são perfis padronizados como os das máquinas industriais, não. São perfis fracionados, exatamente. E para saber mais sobre esse assunto, a gente tem que consultar o catálogo dos fabricantes. Além de saber quais são os perfis das correias, é importante saber como é feita a sua colocação. Em primeiro lugar, não devemos usar nenhum tipo de ferramenta para forçar a correia a entrar nos canais das polias. Isso poderia romper a lona ou os cordonéis das correias. Vamos ver agora como é feita a sua colocação. A polia móvel deve ser aproximada da fixa. Assim podemos colocar a correia sem nenhum perigo de danificá-la. Depois que as correias estão montadas nos canais da polia, devemos sempre deixar o lado frouxo delas para cima ou para baixo. O lado frouxo da correia deve ficar para cima ou para baixo. Assim ela fica uniforme para podermos fazer o tensionamento. Para fazer o tensionamento das correias, é preciso saber que a tensão ideal é a mais baixa possível. É claro que não pode ocorrer deslizamento, mesmo com os picos de carga. A tensão baixa demais provoca deslizamento e muito calor. Isso pode estragar as correias. E a tensão alta reduz a vida útil das correias e dos rolamentos dos eixos das polias. Vamos ver como é o tensionamento certo das correias. Na prática, para verificar o tensionamento certo de uma correia, precisamos empurrá-la com o polegar. Ela deve se flexionar entre 10 e 20 milímetros. Mas não é só o tensionamento que tem que estar correto. A proteção dos sistemas também é muito importante. A proteção ajuda a evitar acidentes e deve permitir sempre a passagem de ar para ventilar e não deixar o sistema esquentar. Todos os sistemas que trabalham com transmissão por correias devem ter telas ou grades de aço como proteção. As malhas das telas e as grades precisam ser mantidas sempre limpas e nunca em contato direto com o sistema. Todos os sistemas de transmissão por correias devem ser calculados direitinho. E quando a gente adiciona carga a um sistema em funcionamento, a vida útil das correias diminui. E para que a vida útil das correias aumente, vamos ver como deve ser feita a manutenção das correias. A primeira recomendação é a de sempre, a limpeza. Devemos manter as correias sempre limpas. E durante as primeiras 50 horas de trabalho é que as correias sofrem um maior esticamento. Então, nós precisamos estar sempre verificando a tensão. E quando for preciso, devemos ajustar as correias. Após 100 horas de trabalho, nós devemos fazer uma verificação de desgaste e tensão nas correias e polias. Quando uma das correias de um sistema romper, é melhor continuar o trabalho sem ela. Nós não devemos misturar correias novas e velhas. O certo é trocar todas juntas. Nós sempre devemos usar jogos de correias da mesma marca nos sistemas. E nunca podemos tirar o protetor dos sistemas quando a máquina estiver trabalhando. Mas a gente nunca deve tentar remendar uma correia em V. Se ela estiver estragada, como essa aqui, o jeito é trocar. E vamos agora revisar tudo o que nós aprendemos nessa teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a tabela dos elementos normalizados para dimensionamento das polias em V. Você aprendeu quais são os cuidados e como deve ser feito o alinhamento das polias. E você viu também como deve ser a colocação, o tensionamento e a manutenção das correias. O negócio agora é estudar direitinho tudo o que a gente viu. E fazer todos os exercícios do seu livro de estudos. Porque afinal, esse foi só o começo de polias e correias. Até a próxima teleaula. Vamos lá, pessoal. Falta só mais um. Algum comentário? Tranquilo, né? Vamos finalizar aqui então para a gente resolver aquele exercício. Depois da manutenção na bicicleta e no compressor, chegou a hora de fazer a manutenção em outras máquinas.
as máquinas operatrizes aqui da minha oficina. E você pode ir tratando de prestar atenção, porque está começando mais uma teleaula sobre manutenção preventiva. Na teleaula de hoje, você vai ficar sabendo quais são os danos que as correias podem sofrer. Vai ver também o que pode danificar as polias e o sistema como um todo. Vai aprender a fazer uma tabela com os problemas das correias, suas causas e soluções. E por último, a gente vai conhecer todas as vantagens das transmissões com correias em V. Olha só isso. Essa correia está com as paredes laterais gastas. Hoje nós vamos ficar sabendo por que isso acontece e o que nós devemos fazer para evitar que isso aconteça. Então, vamos trabalhar? A correia dessa retificadora está cheia de rachaduras, Caio. É exatamente como o João preveu. Olha a preventiva aí. A gente vai continuar a falar de correias e polias, porque elas estão em quase todas. São super importantes. Vem cá, por que a correia rachou, hein? As correias podem rachar por vários motivos. Temperatura muito alta, polias com diâmetros incompatíveis, deslizamento durante a transmissão que provoca aquecimento e poeira. Tudo bem. Quando as correias racham, é melhor não usar mais. A tensão das correias diminui com as rachaduras. E quando a tensão fica mais baixa, diminui também a eficiência das correias. As correias estão sujeitas às condições do meio ambiente. A umidade, a poeira, os resíduos e substâncias químicas podem agredir as correias. E elas sofrem esforços contínuos, porque trabalham o tempo todo sob as forças de atrito e de tração. As forças de atrito geram calor, e isso desgasta as correias. As forças de tração produzem alongamentos, e isso laceia as correias. Outra coisa que pode acontecer com as correias é a sua fragilização. O calor é a principal causa de fragilização das correias. As correias industriais são vulcanizadas. Isso quer dizer que elas podem suportar temperaturas relativamente altas, ou seja, até 60 ou 70 graus. Quando essas correias ficam submetidas a uma temperatura acima de 70 graus, elas ficam com seus materiais afetados e sua vida útil diminui. Elas ficam mais pegajosas, pastosas e moles. Quando as correias têm as suas laterais danificadas, significa que elas estão derrapando constantemente. Se as correias derrapam, que deve haver muita sujeira entre elas e as polias. As correias podem derrapar também se estiverem com pouca tensão. Ou se os canais das polias estiverem irregulares. Se algum tipo de resíduo fica entre as polias e as correias, elas podem se desgastar e até quebrar. E se as correias se contaminam com muito óleo, elas se deterioram mais rápido. As correias podem se danificar se o sistema estiver desalinhado, porque aí elas tendem a ficar virando dentro dos canais das polias. E também quando os canais das polias estiverem gastos ou produzirem vibrações excessivas. A solução, então, é usar polias com canais mais profundos. Tanto as correias como as polias podem se danificar se houver um desnivelamento entre esses dois elementos de máquinas. Isso acontece quando as correias se gastam e deformam de tanto trabalhar, ou quando os canais das polias se desgastam pelo uso, ou ainda se o sistema tiver correias de marcas diferentes. Em todos esses casos, nós podemos sanar os danos substituindo o que estiver prejudicando o sistema de transmissão, ou seja, substituindo as polias ou os jogos de correias. Bom, aqui na primeira coluna a gente vai escrever os problemas das correias. É isso aí. Na coluna do meio você escreve causas. Causas. Bom, e nessa última aqui eu vou escrever soluções, né? Pronto. Agora vamos pensar quais seriam os problemas. Bom, primeiro eu acho que pode ser cobertura e inchamento. Causa: excesso de óleo. Solução: lubrificar adequadamente, limpar polias e correias. As rachaduras. Em exposição ao vento, tem que proteger e trocar as correias. Os cortes: pode ser contato forçado contra a polia, pode ser uma obstrução e contato com outros materiais. E aí, tem que instalar adequadamente, tem que verificar o comprimento da correia e remover a obstrução. Derrapagem na polia: tensão insuficiente,
polia movida presa. A solução é tensionar adequadamente, limpar e soltar a polia presa. E essa tabela vai ficar muito grande. Se o problema da correia for a camada externa, ou seja, o envelope gasto, as causas são as derrapagens constantes e a sujeira excessiva. Aí devemos tensionar adequadamente, alinhar e proteger o sistema. Agora, se o envelope for gasto desigualmente, é porque as polias estão com os canais irregulares. Temos que trocar, limpar e corrigir as polias. Se o problema das correias for a separação dos componentes, as causas são as polias fora dos padrões e a tensão excessiva. E as soluções seriam redimensionar o sistema e instalar adequadamente. Os cortes laterais também acontecem quando as polias estão fora dos padrões. Aí também é preciso redimensionar o sistema. E a lista dos problemas, causas e soluções continua. Quando o problema for rompimento, é por causa das cargas momentâneas excessivas e material estranho. Aí temos que instalar, operar adequadamente e proteger. O deslizamento ou a derrapagem é causado pelas polias desalinhadas e gastas e pela vibração excessiva. Precisa alinhar o sistema e trocar as polias. O endurecimento e as rachaduras prematuras vêm dos ambientes com altas temperaturas e o jeito é providenciar a ventilação. As correias com chiado estão com cargas momentâneas excessivas, então tem que tensionar adequadamente. Alongamento excessivo, causas polias gastas, tensão excessiva, sistema insuficiente. Isto é, pouca quantidade ou tamanhos errados. Soluções: trocar as polias, tensionar adequadamente e verificar dimensionamento. Vibração excessiva. Uma das causas é a tensão insuficiente. Isso mesmo. E a outra são os cordões danificados. Aí devemos tensionar adequadamente e trocar as correias. E quando o problema é a correia muito longa ou muito curta na instalação, é porque as correias ou os sistemas estão errados. E o esticador é insuficiente. Temos que colocar as correias adequadamente e verificar o equipamento. E quando o jogo de correias estiver mal feito na instalação, as polias devem estar gastas ou sem paralelismo. Podem ter sido misturadas correias novas com velhas ou de marcas diferentes. A gente deve trocar as polias e as correias, alinhar o sistema, só usar correias novas e da mesma marca. O tempo todo nós estamos falando de correias em V. Mas qual a vantagem das transmissões de correias desse tipo? As correias em V proporcionam um desembaraço do espaço, já que a distância entre eixos só depende das polias. A manutenção tem custo baixo, já que não é constantemente necessária. As correias absorvem os choques entre as engrenagens, êmbolos e freios, e por isso poupam a máquina. São silenciosas e suaves, já que não tem grampos ou emendas. As correias em V não patinam facilmente, porque esta forma de trapézio faz elas aderirem bem nas paredes inclinadas das polias e conseguirem uma velocidade constante. Elas não sobrecarregam, pelo contrário, poupam os mancais, porque as correias funcionam com baixa tensão. A instalação da correia é fácil. Ela pode ser montada sobre polias de aros planos, quando a relação de transmissão for igual ou superior a 1/3, desde que a polia menor seja ranhurada. A alta resistência à tração e à flexão faz com que as correias apresentem longa durabilidade, permitindo trabalho sem interrupção. As correias em V também permitem grandes relações de transmissão. Através da grande velocidade, os motores conseguem produzir altas rotações. Além disso, as correias também proporcionam às instalações e máquinas uma limpeza total, porque elas não precisam de nenhum tipo de lubrificante. Agora está na hora de revisar, que é a forma de fazer a manutenção preventiva dos nossos conhecimentos. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu quais são os danos típicos que podem acontecer com as correias. Você aprendeu a fazer uma tabela com os problemas das correias, suas causas e soluções. Por último, você ficou conhecendo todas as vantagens das transmissões com correias em V. Ananias, dá uma olhada no que a gente fez. Olha só.
Nossa, que beleza, hein? Assim vocês mesmos podem fazer a manutenção preventiva de polias e correias. Mas lógico, e o que é melhor, sem ficar perguntando tudo pra você, né? Não, mas que é isso? Perguntar não ofende. Além do mais, é um prazer dividir meu conhecimento com pessoas tão interessadas quanto você. Bom, tá bom. Tudo bem, pessoal. O que acontece? A gente viu aqui nesse vídeo aqui, né, que o pessoal aí fez aquela tabela lá de causas, né, e efeitos e tal, né, o que causa certos danos, né? Aquilo ali você pode encontrar na internet, você vai encontrar essa tabela já relacionada, não tem que decorar nada não. Obviamente que com o tempo você vai ganhando experiência e você já consegue identificar a maioria dessas causas dos problemas, tá? Mas tem que decorar nada não, a gente encontra isso em manuais, em catálogos, né? Quando a gente, por exemplo, compra uma televisão, lá, se você tem a curiosidade de ler um manual da televisão, lá vai estar lá, problema, provável causa, o que fazer, né? Até uma orientação para o pessoal da assistência técnica depois. Mesma coisa acontece com polícia e correios também, você consegue encontrar essas tabelas de causas e efeitos já prontas na internet, e com o tempo você vai pegando a manha e você mesmo vai tendo esse tirocínio. Tá bom? Ok. Nesse último slide aqui, que foi que eu passei na última aula, né, foi esse problema aqui, né, para dimensionar esse jogo de polias e correias e tal, e resolver essas questões aqui também. O que acontece? Deixa eu abrir aqui. Nesse PDF que eu passei para vocês, né, com todas as tabelas e o passo a passo para fazer os cálculos, logo aqui na frente, ao final dessas tabelas, ele traz aqui o passo a passo para a gente calcular essa questão de força motriz, resistiva, resultante, todas essas forças aqui, né? Ele já traz um passo a passo aqui. Eu não cheguei a mostrar isso em sala de aula, mas estava aqui no material, né? Lendo aqui e acompanhando, dava para fazer esses cálculos. Por quê? Todos esses cálculos aqui para encontrar velocidade, força, torque, tudo isso aqui a gente já viu lá quando a gente estudou sistemas de torção. Você lembra de momento torsor, tudo? São as mesmas equações. Tá? Como esse exercício aqui que eu passei para vocês é um exercício resolvido, né, eu vou encontrar aqui a resolução e fazer o passo a passo com vocês aqui para a gente finalizar. Tá bom? E seria esse exercício aqui. Só que antes eu pergunto, vocês conseguiram fazer? Fizeram até onde? Eu sei que o Rafael hoje me mandou uma mensagem para tirar uma dúvida com relação àquele esquema de interpolação na HP. Se o Rafael chegou naquele esquema de interpolação, ele andou até um pouco aqui com o exercício, né? Aí eu pergunto para vocês de uma forma geral, vocês conseguiram fazer? Qual que foi a dificuldade que vocês sentiram? Eu pedi você para dar uma explicadinha antes, por isso que eu falei, entendeu? Esse item A aqui, William, você fez? Isso daí tá fazendo. O tempo hoje foi meio corrido. Cheguei de serviço meio atrasado, entendeu? Tá. Quem finalizou esse A aqui? Por isso que eu tava falando pra você que ia pedir pra deixar pra entregar amanhã ou outro dia. Por isso que eu tava falando, entendeu? Tá. Alguém conseguiu finalizar pelo menos a letra A? Não, eu consegui. Beleza, pessoal. Então é o seguinte. Eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês, tá? Hoje é quarta. Eu passei isso aqui, foi na sexta, não foi? Então, pessoal, aqui, ó. Eu passei isso aqui na sexta-feira. A intenção era que vocês resolvessem aqui no final de semana, vou até hoje para entregar. Mas tudo bem, tá? Eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês, né? Essa letra A aqui já dava para fazer, baseado no que a gente já viu. Dava para fazer isso aqui completo. E essa letra B aqui, ó, dava para fazer completa também, só acompanhando o que já está escrito aqui. Porque todos esses cálculos a gente já conhece, né? É só aplicação direta de fórmula. Nesses 20 minutos que falta de aula aqui, eu vou fazendo passo a passo aqui, acompanhando aqui com vocês, tá? Mas não exime vocês de entregarem isso aqui,
Tá? Estou aguardando que vocês me entreguem o exercício completo também. Eu preciso que vocês me enviem essa resolução. Mesmo eu tendo a gente parando e explicando passo a passo aqui. Tá? Esse arquivo aqui, com a resolução no PDF, não está no portal. E eu não vou colocar lá até vocês enviarem. Tá bom? Eu vou mostrar o passo a passo como fazer aqui, mas eu não vou colocar lá não, né, para que vocês simplesmente não peguem e copiem. Tá bom? Inclusive, o vídeo dessa aula eu vou disponibilizar para vocês depois que vocês me entregarem, obviamente. Então, prestem atenção aqui no que a gente vai fazer aqui, tá bom? Vamos lá. Então, o exercício, ele me traz essa questão aqui. É um compressor de ar, aqui está o vaso de pressão, compressor, a pistão, rotação 810 do compressor. Não está apresentando, não. Tá, foi mal, deixa eu compartilhar. Costuma aqui. Ótimo, vamos lá. Agora sim, né? Vamos lá, tem um compressor, eu tenho um motor e um compressor aqui, esse aqui é só o vaso de pressão. Então, esse compressor aqui, a pistão, rotação de 810, motor elétrico de corrente alternada de indução assíncrono, trifásico com potência de 1 CV. A rotação desse motor é 1730 e a distância entre centros é 600 milímetros. Ele já me traz essa distância aqui, tá? Então vamos lá, considerar serviço normal, 8 a 10 horas por dia, utilizar correias High Power 2, coeficiente de atrito da polia e correia, aqui ele já me dá que é 0,25. Eu acho que é Ni, o nome dessa letra grega aqui, não sei. Então, ele já me entrega o coeficiente de atrito. A gente não viu até agora, nas aulas aqui, coeficiente de atrito. Por quê? Esse dado aqui vai me entregar nessas equações aqui. Vocês podem ver que tem esse coeficiente de atrito no expoente aqui. Tá? Mas é bem simples, é só aplicar na equação. Determinar o número e a referência das correias necessárias para a transmissão, ou seja, quantas correias e qual é o modelo, se é A20, B60, C45, né? Essa a especificação que ele está pedindo. E os esforços atuantes na transmissão, a força motriz, a força resistiva e a força resultante. Tá? O que é cada um desses esforços está bem especificado aqui atrás aqui. Bom, aqui ó, esforço da transmissão. Todas as forças aqui estão relacionadas. Bom, só de ler isso aqui, vocês já vão entender essa questão. E as equações são as mesmas que nós estudamos lá na questão de momento torsor, de torque, que nós estudamos. Bom, vamos lá. Bom, de cara, se é para calcular a correia, então, vamos do passo a passo. Qual que é o primeiro passo? Encontrar aquele coeficiente para ver a potência projetada. Eu vou usar nessa tabela aqui. Então, tá. Aí ele me fala, aqui, ó, ele me dá alguns dados, compressor. Então, eu vou encontrar aqui, ó, compressores. Ótimo. Então, o meu coeficiente é um desses aqui. Né? Ele está trabalhando de 8 a 10 horas, então, ou é esse aqui, ó. É um desses dois aqui, tá? Como que eu vou verificar qual que é? Eu vou através dos meus motores, na máquina condutora. Ele fala aqui, é um motor elétrico, corrente alternada, indução assíncrono trifásico, com potência tal. Então, vamos lá. Embreagens, eixo de transmissão, estacionários, corrente alternada, aqui, ó, trifásico por indução. Aqui, ó. Trifásico por indução, corrente alternada. Trifásico, motor, corrente alternada, trifásico por indução. Tá? Aqui ele traz uma informação, ainda o Rafael até perguntou, ele fala assíncrono. Aí ele perguntou, seria nesse campo? Pode ser nesse campo. Até porque do lado de cá ele está falando que são motores síncronos, né? Então, já joga para o lado aqui que ele está falando de motores assíncronos. Mas você já conseguiu identificar porque é trifásico por indução. Ó, beleza. Então, eu estou nesse painel, o meu compressor está aqui, então está nesse grupo. Então, o meu fator lá que eu vou multiplicar na potência nominal é 1,2. Está aqui. 8 a 10 horas, 1,2. Ótimo. Então, está aqui, ó, fator de serviço, eu obtenho na tabela ali embaixo, eu vou multiplicar pela potência do motor, para encontrar a potência projetada.
esse cálculo está aqui, ó. Não, como é que ele usou 1.5? Deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui, ó. É porque aqui, ó, tem compressor aqui e tem aqui embaixo compressor de pistão, que é o caso aqui do... É isso que eu ia falar, é 1.5, eu tinha feito com 1.5. Isso, ele falou, compressor de ar tipo pistão. Foi mal, pessoal, porque falha nossa aqui. Ele falou que é tipo pistão. Então, você usa aqui, tipo, compressor de pistão. Tem um específico aqui. Você vai e joga aqui esse 1.5. E multiplica a potência do motor, que é 1 CV, vezes 1.5, que dá 1,5 CV. A minha rotação dele, qual que é? É 1.730. Beleza. Vamos lá agora encontrar o perfil da correia. Aqui, ó, 1.730 está mais ou menos aqui. Aí eu traço uma linha reta até o final. Aí eu vou encontrar a minha potência projetada nesse eixo aqui, e está aqui, 1,5. Eu jogo a linha para cima. Aonde encontrar, eu vejo a área que está e encontrei o meu perfil de correia. Ótimo, já sei que o meu perfil de correia vai ser aqui no perfil A. Bom, rotação aqui, potência projetada eu calculei, juntei os dois e encontrei aqui o perfil A. Ótimo. Diâmetro da polia motora. O diâmetro da polia motora é determinado em função da potência do motor e da rotação da árvore mais rápida, ou seja, do eixo da polia lá do motor, né? A rotação do motor e do diâmetro daquela polia também. Como é que a gente vai encontrar? Aqui, ó. Eu tenho a potência de 1 CV, rotação 1730. Onde é que eu vou encontrar aqui? Cadê? Diâmetro da polia. Enquanto na tabela 4.3. Vamos, agora acho que a gente vai ter que voltar lá na 4.3. Vamos voltar aqui para cá. Tem um monte aqui, né? Tem 4.3. Qual a potência do motor está aqui? Rotação. Isso, tal. Pessoal, fala para mim ali. É um CV, não é? É um CV e na linha, ó, 2.2, esse 2.2 aí. Esse aqui, a rotação de 1750. 1750. Isso, aqui, ó. Um CV e junta lá na rotação 1750 para 60 Hz, né? 60 ciclos. Né? Tá aqui 2.2. Ok. Vamos voltar lá para o final agora. Multiplicamos, convertendo de polegadas para milímetros, se não me engano, dá 55,88, eu acho. Olha lá, a gente encontrou 2.2. Né? Quando a gente multiplica 2,2 vezes 25,4, encontra-se aqui, dá 56 milímetros. Mas tem um detalhe. Vocês lembram que a gente falou que se der menor do que 65, você usa 65? Né? Que o diâmetro mínimo é menor? Está aqui, ó. Então, o diâmetro menor, 65 milímetros. Rafael, foi isso que você fez? Sim, foi sim. Beleza, então. Vamos dar sequência aqui. Ok, eu encontrei o diâmetro da polia menor, agora eu tenho que encontrar o diâmetro da polia maior, ou seja, da polia movida. Como é que eu vou encontrar? Através da relação de rotação. O problema já me deu que a rotação do compressor é 810. Falou lá? Vou voltar aqui, ó. Aqui, ó. A rotação do compressor é 810 RPM. Beleza. Se eu tenho a rotação do meu motor e a rotação do compressor, eu consigo dividir um pelo outro e encontro a minha relação de transmissão, que é 2.136. Eu posso utilizar isso aqui para multiplicar pelo diâmetro menor e eu encontro o diâmetro maior, através da relação de transmissão. 65 milímetros é o diâmetro da polia menor que eu acabei de encontrar, multiplico pela relação de transmissão e vou encontrar isso aqui. Aí você arredonda para 140, para no torneiro lá não ter um AVC de raiva, né, na hora que for fazer a polia lá. Eu não arredondei não, foi direto. Beleza, pode fazer também. O negócio aqui é de idade, tá certo mesmo. Mas se quiser arredondar, não tem problema não. Senão o cara vai ter que chorar no paquímetro lá, né? Ok. Já temos os diâmetros das duas polias e a relação de transmissão. Tá. Comprimento das correias. Já vamos começar a especificar, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? De cara, o problema ele já me deu aqui uma distância entre centros, que é de 600 milímetros. Se ele não tivesse dado, eu ia fazer aquela continha lá, né, diâmetro maior, mais 3 vezes o diâmetro menor, dividido por 2, eu acho. Né, acho que é isso.
Se não tivesse te dado, você ia fazer aquela continha. Mas como ele te deu aqui, ó, não precisa fazer aquela continha, porque você já tem esse comprimento, essa distância entre centros preliminar, vamos dizer assim. Tá? Então vamos usar ela para encontrar o comprimento da correia. Eu vou pegar essa distância entre centros e vou substituir nessa equação que vocês já conhecem também, que está no material. Aonde tiver a letra C, eu vou jogar esse valor aqui. As outras variáveis é o diâmetro maior que eu já tenho e o menor que eu também já tenho. Aqui tem um C aqui também. Então, eu vou pegar esse C, vou pegar os diâmetros, vou substituir e vou encontrar um comprimento preliminar aqui da correia de 1.524. Obviamente, eu não vou ter lá uma correia com 1.524. Então, eu vou pegar ali a que mais se aproxima. O comprimento exato da correia é definido por meio da tabela de correias padronizadas, 4.20. Eu acho que eu coloquei... É a 60, 1.555. Você achou a 60, né? Sim, desculpa. A correia a ser utilizada é a 60, cujo comprimento é 155. Vamos ver a tabela aqui? Ó, o meu comprimento deu 1.524. E é no perfil A. A gente olhou lá em cima lá. Então, aqui, ó, 1.520... Ó, 1.555, 1.480. Então, a mais próxima é essa aqui mesmo. 1.555 a 60. Correto? A correia a ser utilizada é a 60, cujo comprimento é 1.555. Ou seja, correia padronizada com comprimento mais próximo do valor obtido. Perfeito. Só que eu calculei 1.524. Só que eu vou usar 1.555. Então, eu tenho que fazer o ajuste dessa distância aqui, ó. Porque senão a correia vai ficar frouxa, vai ficar apertada, né? Não vai encaixar correto. Então, tem que fazer o ajuste da distância entre centros. A gente vai fazer aqui no próximo item. Ajuste da distância entre centros. Comprimento de ajuste da correia. Essa equação vocês também já têm lá, né? Esse LC aqui é o comprimento da correia nominal, o real que eu encontrei. Eu vou multiplicar, vou colocar aqui e vou subtrair 1,57, que multiplica Dzão mais Dzinho. Ó, o ajuste da distância entre centros, 1.233. Mas calma que não acabou ainda não. Eu vou usar esse LA aqui numa outra equação, né? Que vai ser nessa equação aqui, ó. Eu vou usar nessa equação aqui o LA, porque a distância entre centros ajustada que eu estou querendo está aqui. Só que além de encontrar o LA, que eu acabei de encontrar, vocês vão ver que na equação eu tenho uma outra variável aqui, que é esse H. Fator H. Esse H eu vou tirar dessa tabela aqui, ó, que também vocês já têm. O fator H, que é esse fator de correção. Como é que eu encontro ele? Ó, eu tenho o diâmetro maior, tenho o menor e tenho o LA que eu acabei de calcular. Eu vou fazer essa continha aqui, um menos o outro dividido pelo LA. Ó, 140 que eu encontrei, menos 65, dividido por 1.233, que é o LA de verdade que eu achei, né? O que é o comprimento ajustado. Vai me dar aproximadamente 0,06. Bom, eu tenho 0,06 aqui, ó. Então, o meu fator H está aqui do lado, 0,03. Tá? Jonathan, se tivesse dado 0,05, né, a metade entre esses dois. Pô, você ia usar a metade entre esses dois aqui também, fazer uma interpolação. Não, no caso, o meu tinha dado 0,059, eu arredondei para 6. Aí você usou o 0,3 normal. Eu usei o 0,3 normal. Beleza, excelente. Aí, ó, o 0,3 você já achou, que é o fator H. O LA você já achou, os diâmetros você já tem, joga aqui e encontra a distância entre centros ajustada. Substitui tudo. De 600, passou para 615. Então, na hora que você montar lá o seu equipamento, né, comprou a correia correta, na hora de afastar lá o motor do compressor, lá daquele reservatório, você vai ter que colocar uma distância ajustada de 615 milímetros. Para quê? Para a correia entrar nas polias adequadamente e fazer a tração normal ali. Tá? Capacidade de transmissão de potência por correia. Aquele último cálculo que a gente fez. Potência por correia é esse somatório aqui, né, da potência base vezes a potência adicional. Eu não lembro o nome correto aqui desses itens aqui, né? Mas é esses dois valores somados que multiplica esse fator de correção e esse fator de correção do arco de contato. Fator de correção do comprimento e do arco de contato, se não me engano.
Beleza. Vou calcular o seguinte. Ó, a minha rotação é 1.730 e a minha polia menor é 65. Correto? Eu vou vir aqui nessa tabelinha aqui, ó, e vou encontrar aqui, ó, minha rotação 1.730, né, e 65. Eu ensinei para vocês a calcular aqui, ó, 1.750, 1.730, você olha aqui 1.750. E 65 está aqui, ó. Então, o CV básico está aqui, ó. 0,73. 0,73 CV por correio. Vamos encontrar aqui essa potência, esse PE, eu acho que é potência adicional que fala, né? É isso. O CV adicional. Aqui, ó. A minha relação transmissão lá atrás, vocês viram que deu 2, alguma coisa, não foi? Ó, 2,14. Aí quando você vem aqui para calcular a potência adicional, ó, potência adicional, 2,14, 1.730. Aí você vem aqui na tabelinha, 1.700, CV adicional por correio para relação de velocidade. Ó, deu de 1,49 para frente, você vai usar isso aqui, ó. Aí fazendo aqui o cruzamento, 1.750, 0,33. Tá aqui, 0,33. Ok? Então, já tem o valor aqui, ó, 0,77 é esse coeficiente aqui, 0,33 é esse coeficiente. Agora falta encontrar esses dois fatores aqui de correção. Vamos lá? O primeiro fator é o fator de correção de comprimento de correio. A60, que é o que eu encontrei. Aqui é direto. A60, o meu fator, 0,97. Está aqui, para A60, eu olho na tabela, fator de correção, 0,97. Ótimo, já tenho lá. Me falta agora o fator de correção do arco de contato. Tá? Ok. Lá no arco de contato, vocês vão encontrar essa tabelinha aqui que eu já mostrei, não foi? Aí você pode ver lá, ou você verifica pelo ângulo de abraçamento ali daquela correia e polia, ou você verifica por aqui, ó. Você calculou aquele comprimento corrigido, a distância entre centros ajustada. Você já calculou. Você tem os diâmetros das polias, faz essa continha normal aqui, ó. Aí você vai encontrar um valor decimal, né? Para esse caso aqui, ó, o valor decimal que foi encontrado é 0,12. Aí você vem na tabela e vê aqui, ó, 0,10, 0,20. Não tem o 0,12. Você precisa desse fator do arco de contato bem definido, porque aqui ó, varia muito pouco entre um e outro. Então, é aqui que vocês vão fazer aquele esquema de interpolação que eu ensinei. Vocês vão lá preencher 0 dá 1. 0,1 dá 0,99, 0,2 dá 0,97, 0,3 dá 0,96. Lança esses 4 números aqui, que o seu 0,12 tá dentro do intervalo, e pede para HP te entregar qual que seria o fator do arco de contato para o 0,12. Aqui, ele vai fazer aqui, ele vai te ensinar a calcular isso aqui na mão. Não precisa, você tem um computador, faz lá na HP, vai te entregar o fator lá do arco de contato, equivalente para o 0,12 que você calculou por aqui. Ok? Ok. Aí no final dá 0,98, né? Pois é, aqui, ó. Aí, ó. É muita etapa. Como é que é, William? Você precisa fazer mais na consulta mesmo, que é muita etapa se for para decorar. Ué. Não, você tem o material. Você tem o material, tem a apresentação em PowerPoint, vai fazendo passo a passo lá para não ficar. Se nós tivesse na aula, mesmo presencial, se tivesse uma prova para fazer isso aí poder consultar, né? Sim, todo catálogo é consultável. Isso aqui não é segundo grau que você tem que decorar a fórmula de Bhaskara, não. É sossegado. Tá na mão ali, você pode consultar. Você tá virando um profissional, um técnico, você vai ter que saber consultar. O negócio não é decorar, o negócio é saber consultar os catálogos. Entendeu? Beleza. Por exemplo, nesse caso aqui, ele fez a interpolação, encontrou 0,12 é igual a 0,986. Foi isso aqui que você encontrou, Rafael? Sim. Aí, ó. Então tá certo. Eu cortei só 2 casas depois da vírgula. Eu pus 0,98. Beleza. Né? Se você quiser fazer direitinho, usa para 3, pelo menos. Ok.
tá? Porque, se você for ver... Esse aqui depois. Como você está fazendo uma interpolação, né, pegando um valor bem quebrado aqui, né, lança com o maior número de casas decimal que você puder para encontrar o valor correto. Tá bom? Ok. Você já tem todos os elementos, só colocar na equação. Tá aqui, ó. Coloca na equação, sua potência por correia é de 1 CV. Aí você vai pegar sua potência projetada e dividir pela potência por correia, para encontrar o número de correias. Sua potência projetada que você calculou lá atrás é 1,5. A potência por correia é 1, então o número de correias é 1,5. Só que aí você vai arredonda para o primeiro número inteiro acima, né? Vai ser, ó, transmissão utilizará os correias a 60 gates high power 2. Bom? Ok. Esse material aqui, ó, essa resolução, para encontrar os esforços da transmissão, vocês vão usar as equações que estão já nesse material que vocês têm. Não tem mistério. Quer ver? Tá aqui para cima aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, esforço de transmissão. Dever de casa, lê isso aqui e vê o passo a passo para fazer, porque o cálculo daquilo lá é só substituição de equação. Ele está te dando as equações, né? Você vai fazer o passo a passo que ele está mostrando aqui para calcular. Essa equação aqui vocês já conhecem, essa vocês já conhecem. Aqui, essa você conhece, o momento torsor é a força vezes um braço de alavanca, vocês já conhecem. Né? Ou é a mesma coisa que, em vez de usar um raio, você vai usar o diâmetro, só que aí você multiplica por 2 aqui para simplificar. Mesma coisa. E isso aqui tem um jeitão meio que daquela equação da lei dos cossenos, né? Não é em vão, não, tem correlação. Mas é só calcular um, calcular o outro, chegar aqui e substituir. Tá? Tem um detalhe lá, que é o seguinte. Cadê? Em certo momento, vocês vão ter que converter o ângulo de abraçamento em π radiano, em radianos. Tá? Então, vocês também já sabem de exercício que nós fizemos, está no material, como converter um ângulo em graus para radiano. Tá tranquilo para fazer também, não tem nada misterioso aqui não. Bom, usem esse PDF aqui com esse passo a passo para resolver e vai substituindo a equação, pessoal. Porque, ó, esse valor de E aqui, que chama de Euler, ou Euler, a pronúncia correta, né, ele já te entrega aqui também. Aqui, ó, base de logaritmos neperianos, 2,71. Só substituir. Essa letra grega aqui, que parece um U, acho que é Ni que fala, já está no problema lá, que ele fala que é 0,25. O lugar que vocês vão ter que converter aqueles 100 e tantos graus lá do ângulo de abraçamento é aqui, ó. Vocês vão ter que converter aquele ângulo de abraçamento em radiano. Tá? Converteu? Só substitui. Joga um no outro aqui e você já tem todos os dados. Tá? Não vou mostrar essa resolução aqui para vocês agora, porque aqui, ó, já comemos 5 minutos do horário de vocês aqui, depois vai atrapalhar o intervalo de vocês e a próxima aula ali. Né? Não é correto também. Mas tá tranquilo para resolver, não tá complicado. Bom? Ô, Jonathan, pode dar uns pontinhos aí, ué. 5 pontos tá meio pouco para esse trem grande aí, ué. Me traz resolvido. Me traz resolvido na próxima aula que a gente vê quantos pontos vai. A próxima aula é sexta? Sexta-feira. Beleza. Bom, me traz resolvido completo com a resolução, que aí a gente vê quantos pontos tem que lançar. Eu tenho que lançar uma cacetada de pontos. Quanto mais pontos eu lançar, melhor. Mas o foda é, por exemplo, eu lanço 20 pontos. E metade da turma faz o negócio. Aí eu regaço a 6. Não dá também. Tá? Então, não, mas não que hoje eu não. Conversem entre si, façam exercício, né? Alguém fez, dá uma moral pro colega lá para fazer, para todo mundo entregar, para não ficar ninguém para trás, porque é chato chegar no final do semestre e ter que fazer aula específica com 2, 3 de recuperação. Não, vamos matar todo mundo aqui junto para não precisar esse transtorno depois. É bom para vocês e bom para mim. Tá bom? Beleza. Então, beleza, pessoal. Por hora é isso, tá?
Na próxima aula, a gente finaliza essa correção desse exercício, então, e já parte para cabos de aço. Não pode ficar agarrado nisso também, não, porque tem material para terminar. Bom? Falou. Valeu. Hoje ainda. Um abraço para todo mundo. Falou.